Prospere Podcast. Apresentação Idailda Brito. Informação, empreendedorismo, cultura, entretenimento, história de vida pessoal e muito mais. TV Calmon, conectando você com o mundo. Pousada PH, seu descanso com conforto em Miguel Calmon. Hospede-se com qualidade e comodidade. Quartos com ar-condicionado, TV, Wi-Fi, frigobar, dormitórios confortáveis e aconchegantes. Café da manhã delicioso. Avenida João Sagum, em frente ao Hospital Português, Miguel Calmon, Bahia. WhatsApp 74999011848. Pousada PH, onde conforto e hospitalidade se encontram. Super Boi da Chamada, supermercado e açougue, a qualidade na sua mesa, onde você encontra tudo o que precisa com a qualidade e os preços que você merece. Nosso açougue é destaque, carnes selecionadas, sempre fresquinhas e preparadas com todo cuidado. Venha conferir nossas ofertas imbatíveis. Super Boi da Chapada, Avenida José Otávio de Sena, centro de Miguel Calmon. Em Miguel Calmon você dispõe de um sítio Pau de Colher, espaço para eventos, um ambiente aconchegante com piscina, quiosque com churrasqueira, salão de jogos, cantinho de futebol, parque infantil e muito mais. Agende seu dia de lazer e desfrute de um contato com a natureza. Oferecemos dormidas, área familiar. Sítio Pau de Colher, rodovia Miguel Calmon, Jacobina, quilômetro 5. Povoado de Água Branca, Forte Grande, Miguel Calmon, Bahia. Telefone 74 999 78 0293. A 2B Agropecuária possui o melhor da genética do girolando do Brasil. Doadores com pico de lactação com média de 60 quilos de leite por dia. Embriões já disponíveis. 2B Agro. Compre agora pelo telefone 71 9 81 97 3105. Izana Variedades, tudo o que você precisa em um só lugar, artigos de cama, mesa e banho, além de uma seleção incrível de utilidades, presentes e artigos de variedades para todos os gostos. Estamos na Avenida José Otávio de Sena, em frente ao Cicobi, centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99954 2414. Venha nos visitar e descubra um mundo de opções para a sua casa e para presentear quem você ama. Premier Odontologia. Tratamento de canal avançado com microscópio, implantes dentários, aparelhos ortodônticos, harmonização facial e muito mais. Tecnologia de ponta, materiais de última geração e profissionais especialistas para melhor te atender. Premier Odontologia. Praça Rui Barbosa, primeiro andar. Centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99932 9436. Maia Farma. Completo sortimento de medicamentos éticos, genéricos, similares, perfumaria e muito mais. Na Maia Farma você dispõe de um excelente atendimento e os melhores preços da cidade. E ainda conta com o serviço de delivery. Maia Farma, Rua Ipiranga, centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99950 2865. Ótica Dois Irmãos, onde você encontra uma grande variedade de óculos de sol, armações modernas e de alta qualidade. Tudo para deixar seu visual ainda mais incrível. Nossa equipe está pronta para te ajudar a escolher o modelo perfeito que combina com você. Venha nos visitar e aproveite as melhores opções e preços. Ótica Dois Irmãos, Rua 2 de Julho, centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99940 9139.
E Tana Rios Multimarcas, estilo, conforto e qualidade em um só lugar. Venha se encantar com nossas seleções especiais de sapatos, sandálias, botas e bolsas das marcas Arezzo, Anacapri e Brisa. Aqui você encontra as últimas tendências da moda, com aquele atendimento especial que só a Itana Rios oferece. Estamos na rua Floriano Peixoto, ao lado da Ótica Dois Irmãos, centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 999510318. Itana Rios Multimarcas, seu estilo começa aqui. Associação Comercial de Miguel Calmon, unindo forças e fortalecendo o comércio local. Olá, esse é o nosso Prospere Podcast e hoje, diferenciado, um Prospere especial. Eu estou aqui na Clínica Santa Bárbara e quem nos trouxe até aqui foi Josafar Miranda, o senhor Josafar, ele que é técnico óptico e também já teve um podcast aqui com a gente, né? Já tem um podcast gravado aí dele. Mas, senhor Josafar, o porquê de trazer o Prospere até a Clínica Santa Bárbara? Olá, Idailda. Agradecer a Deus, né, pela oportunidade que nos dá de estar fazendo essa divulgação, né, essa tão importante, né, ocasião em que a gente vai falar da saúde ocular. Eu sou proprietário da Ótica Visão, em Miguel Calmon, há 42 anos. Já entrei no ramo óptico já em 1970, 55 anos que eu tenho esse conhecimento de óptica. E nada melhor do que a gente passar informações, né, para as pessoas terem conhecimento que a visão, como se diz, é a janela da alma, né? Sim. E a visão, nossos olhos são um dos órgãos mais importantes, né, que nós temos no corpo humano. E desde já eu quero cumprimentar também as pessoas que certamente estão nos assistindo. Acredito que vai ser uma audiência muito legal, porque é de interesse, né, da comunidade, da região, as pessoas terem essa informação. Eu quero cumprimentar também a João, essa pessoa, né, que tem essa importância muito grande nesse trabalho que ele faz, da TV Calmon, e também cumprimentar minha família, né, que deve certamente estar ligado também nesse programa. E nada melhor do que a gente ter conhecimento de uma profissional que eu conheço já há um certo tempo, inclusive ela é colega do nosso oftalmo lá de Miguel Calmon, doutor Eusínio Lavini, que é a doutora Poliana. Eu tive essa aproximação com ela através de doutor Eusínio, que por sinal foram colegas também de residência, e é uma pessoa que é muito assim, competente na área que ela trabalha, que é a área de retina. Ela é especialista em retina. E eu sempre que encontro os pacientes que ela atende, diz: ela fala que pessoa formidável, pessoa competente, carismática, né, simpática. E eu me lembrei, né, já que a gente quer falar de uma coisa importante, nada melhor do que uma profissional que tem essa competência e esse conhecimento na área de retina. Olha. Então vamos conhecer a doutora Poliana, que está no ambiente de trabalho dela, conhecer um pouco mais aqui também sobre a Clínica Santa Bárbara e o trabalho desempenhado neste lugar. Doutora Poliana, pode vir, seja muito bem-vinda. Doutora Poliana, Clínica Santa Bárbara, quem é a doutora Poliana? Me conta mais sobre você. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, pelo espaço, né, falar um pouco da saúde ocular, um sentido tão importante para o ser humano. Bom, eu me chamo Poliana, sou oftalmologista, cheguei na cidade de Jacobina há cerca de 8 anos, através do meu esposo, casei com jacobinense, né?
mas sou feirense, sou filha de um caminhoneiro e de uma mulher dona do lar, de uma família muito humilde, graças a Deus me ofertaram, souberam, né, que a importância do estudo e, enfim, investiram muito no estudo e resolvi fazer medicina. Também tinha uma influência de meu irmão, que também já estava fazendo medicina. Inclusive, meu irmão também é oftalmologista. E acabou me ajudando aí, trilhando esse caminho, né? Sou mãe também de 2 príncipes. E amo o que faço, amo oftalmologia. A oftalmologia entrou por acaso na minha vida, mas sem sombra de dúvida, assim, me sinto muito realizada com o que faço. Para a gente do Prospere Podcast, da TV Calmon, também é uma honra estar aqui. Já convidado pela Ótica Visão, uma ótica tão querida na cidade, depois de tantos anos, tem consolidado o seu status, né, de ótica de respeito. E é um prazer estar aqui contigo para aprender um pouco mais. E bora falar um pouquinho sobre o que é retina e quais as funções da retina. Eu costumo falar que retina é o coração do olho, sabe? E às vezes a parte externa tá tudo normal, mas se a retina não estiver funcionando, né, a paciente efetivamente não enxerga. Mas a retina é uma fina película que fica na parte mais interna da retina. É o fundo do olho, literalmente. Na região central da retina, a gente tem a mácula, que é a região mais nobre, que a gente vê com detalhes. Então, a imagem normalmente ela chega através da córnea, penetra lá na pupila, aquele buraquinho, passa pelo cristalino, que tem transparente, e chega até a retina. E a retina, ela processa impulsos elétricos, entra pelo nervo óptico, que normalmente é acometido no glaucoma, e chega essa imagem até o cérebro. Aí sim a imagem é formada. Então, eu costumo falar que a retina é o coração do olho, mas é a região mais interna do olho. Fica lá dentro, é uma coisa que só é perceptível, a gente só consegue perceber através de exames. Perfeito. E quais problemas oculares podem afetar a retina? Diversos, entre eles, eu diria o mais comum, 90% eu diria até do nosso consultório de retina, é o diabetes, né? Que causa retinopatia diabética. Mas temos outros também, degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença que acomete com a idade. Tem as oclusões venosas, como tromboses. Temos também processos infecciosos, inflamatórios na retina. São muitos. E sintomas? A maioria dos pacientes, normalmente eles se queixam de moscas volantes. Então, moscas volantes são opacidades que a pessoa vê Ela, tô vendo um pontinho preto, tô vendo uma cobrinha. Aquela cobrinha? Aquela cobrinha, um pontinho preto, um pontinho branco. Eu achava que aquela cobrinha que você, abaixa e levanta rápido. Não. Muitas vezes são opacidades no vídeo. Mas você vê vagalumes. Sim, mas pode ter outras causas também, né? Como enxaqueca ocular, descolamento de retina também pode manifestar assim, com moscas volantes, flash de luz. Pode acontecer, normalmente o paciente pode se queixar também de baixa de visão. Às vezes, a depender de processos inflamatórios infecciosos, pode ter manifestação externa também, o olho ficar vermelho. Mas a maior parte das queixas relacionadas à visão mesmo, de baixa de visão, moscas volantes, que são essas manchinhas, e enfraquecimento visual mesmo, é o principal. E quais doenças podem causar cegueira, doutora? A principal, diabetes, sem sombras de dúvidas. Como eu falei, eu represento 90% do consultório de retina, mas hipertensão arterial também pode causar com retinopatia hipertensiva. Doenças infecciosas, sífilis, citomegalovírus, toxoplasmose, HTLV, outras doenças também infecciosas, inflamatórias também, artrite reumatoide juvenil, que mais? Mas basicamente assim, diabetes é o nosso carro-chefe, né? A degeneração macular, que é uma doença que acomete com a idade também, é outra doença que acomete muito na retina. E o tratamento? Depende, a gente tem que individualizar. Primeiro, né, tem prevenção e depois tem tratamento? Então, no caso da degeneração macular, particularmente, vamos para diabetes antes, né? Diabetes, prevenção é controle glicêmico. Sim. Então, o paciente, a partir do momento que ele recebe o diagnóstico de diabetes, se ele já é o diabetes tipo 2, então ele provavelmente já tem um tempo de diabetes, ele tem que ser diagnosticado imediatamente, tem que fazer uma avaliação de fundo de olho imediata. O diabetes tipo 1, como normalmente a manifestação ela é inicial, a gente espera 5 anos para fazer a primeira avaliação. Então, eu normalmente falo assim, descobri o diabetes, passa no oftalmo, dá uma checada no fundo do olho para ver como é que está, acompanhar de perto. Então, primeiro, acho que acompanhamento, né? É a primeira forma de tratar e prevenir, né?
A degeneração macular é uma doença que normalmente é um fator genético. Quando você questiona se o paciente tem algum parente que tem alguma história de baixa de visão, o paciente, tem meu avô que tinha uma visão fraca também, tem minha tia que tem uma visão fraca também. E quando a gente pesquisa, já fez aplicação dentro do olho e a gente combina aí na degeneração macular. E é uma doença que ela tem uma forte relação com o fator nutricional, com a alimentação. A gente preconiza muito a alimentação saudável, rica principalmente em luteínas, zeaxantina, presente, por exemplo, em vegetais escuros, como rúcula, que mais me ajuda aí? Brócolis, também tem rico em luteína e zeaxantina. Legumes escuros, né, que a gente fala. Isso, principalmente vegetais escuros, né? Escuros. Milho, gema de ovo, também para prevenir também a retina, né? Proteger a retina. Que mais? Bons hábitos de vida, prática de atividade física. A gente sabe que o tabagismo também, eu costumo falar que o tabagismo é veneno para a degeneração macular. Então, um paciente tabagista também a gente orienta da importância de cessar o fumo. Hábitos de vida saudável, beber bastante água. Sempre falo assim, bota um fiozinho de azeite na comida, come uma castanhazinha do Pará, sabe? Come 2 castanhazinhas do Pará todo dia. Come bastante vegetais. É uma doença que acomete muito com a idade, né? Então, a gente sabe que com a idade a gente tem que ter um cuidado maior, então fazer uma avaliação mais regular com o oftalmologista, sempre dando atenção, principalmente se tem um histórico familiar do fundo do olho, pedir para fazer um mapeamento de retina, avaliar essa mácula com atenção. Mácula é justamente a região central, que é acometida na degeneração macular. E diferente, por exemplo, do glaucoma, a degeneração macular, que acomete a região central, o paciente ele se queixa de coisas centrais, tipo de ler um livro, dirigir, ele já não reconhece mais o rosto das pessoas. É diferente do glaucoma que tem um acometimento mais periférico, ele começa, eu falo que o glaucoma ele vai comendo pela beirada, né? Uhum. Ele vai cometendo a periferia da visão, só na fase final ele acomete o centro. A degeneração macular, normalmente ela preserva a periferia, o acometimento é sempre central. Como é feito o diagnóstico? A Frisa falou a questão da diabetes, em que a pessoa descobriu ali, ela já tem que cuidar da questão da visão, que exatamente. É um dos do maior fator, né? O maior fator é a questão da diabetes. Mas como é feito o diagnóstico e a prevenção, já foi dito, mas o diagnóstico para essas pessoas que por um acaso já estão sentindo esses sintomas, que exame fazer? Então vamos lá, eu sempre falo, a primeira coisa é a avaliação com endócrino no caso de diabetes, né? Então a doença leva o nome retinopatia diabética, então a doença que ela é causada pelo diabetes. Então, a base do tratamento é o controle glicêmico. Então, muitas vezes o paciente já chega pra gente, já passou no endócrino e fala assim, olha, o endócrino pediu que eu fizesse uma avaliação de fundo de olho, porque o endócrino já sabe que o olho é um órgão-alvo que é acometido. Então, ele precisa fazer uma avaliação oftalmológica e priorizando o fundo de olho. Essa avaliação a gente faz através do mapeamento de retina. Então, normalmente faz-se dilatado, a gente abre a pupila do paciente para avaliar toda a retina periférica e central. Mas a gente pode também recorrer a alguns exames complementares, como tomografia de coerência óptica, que a gente avalia com detalhes. Por exemplo, uma das complicações da retinopatia diabética, que é o inchaço na mácula, chama de edema macular. Pode avaliar também acúmulo de gorduras, pode avaliar atrofias também na tomografia. Tem também outro exame que é a angiofluoresceinografia, que é um exame de contraste. A gente injeta o contraste numa veia periférica do paciente e faz fotografias da circulação do olho do paciente, para avaliar se tem algum ponto de vazamento, que eu costumo brincar assim, que o diabetes ele acomete os vasos sanguíneos, e os vasos era para ser uma mangueira, né? O sangue então circula dentro do vaso ali, para nutrir toda a retina que tá ali. No diabetes, normalmente eu falo assim ao paciente, essa mangueira é como se ela abrisse uns furinhos, e o sangue que era para estar circulando aqui dentro, ele começa a vazar. Então, a gente vê pontos de sangramento na retina do paciente. Esse sangue ele é tóxico assim, para a retina e começa a inchar ali. E o sangue que era para estar chegando ali no final, que não está chegando mais porque está vazando aqui na mangueira, esse sangue não está nutrindo mais, então aquela região começa a morrer. Então, começa a fazer ponto de isquemia, que é ponto de falta de circulação na retina. E aí começam as complicações do diabetes, como descolamento de retina, hemorragia, começa esse sangramento mais profundo no fundo do olho. E isso vai enfraquecendo mais o paciente e vai também deixando o tratamento mais complicado, né? E falando em tratamento para o diabetes, a gente tem laser, a fotocoagulação retiniana, que a gente consegue tratar esses pontos que estão tendo falta de circulação. Temos também as aplicações, os antiangiogênicos, hoje cada vez mais difundidos, né? São aplicações para a gente conter essa angiogênese, que é essa formação de neovasos. E temos, por fim, a cirurgia, né? A vitrectomia,
que é uma cirurgia que normalmente é a nossa última etapa, quando a gente não consegue tratar com o laser e com as aplicações, a gente parte para a parte cirúrgica também. Que é mais invasiva. Que é mais invasiva, exatamente. A degeneração... A degeneração, então, como eu falei, ela tem 2 formas, a forma seca e a forma úmida. A forma seca, como o nome fala, ele não tem acúmulo de líquido, não tem acúmulo de sangue, tá? É uma doença que acomete, então, geralmente mulheres, pessoas mais idosas, normalmente a partir de 55 anos, está muito associada ao tabagismo. A forma úmida é uma forma mais agressiva, ela tem a formação de vasos que normalmente formam ali embaixo da retina e rompem. E aí essa retina também incha, começa a acumular líquido. E também a base do tratamento são as aplicações dos antiangiogênicos, que a gente também aplica na retinopatia diabética, né? É a janela da alma. A janela da alma. É verdade. E tão negligenciada, né, doutora? Sim, verdade. Quantas pessoas não deixam de procurar uma ajuda. E é interessante que quando a gente olha para uma pessoa, a gente olha primeiro para o olho. É verdade. Então, eu acredito que a partir dali dá para ver muita coisa sobre a pessoa, saber muita coisa sobre a pessoa. A gente já fica assim preocupada, viu? Perto aqui da doutora. Mas me conta um pouco sobre como que uma pessoa comum precisa ir, quantas vezes precisa ir no oftalmo, quantas vezes precisa se cuidar, como prevenir. A recomendação é que seja uma avaliação anual, oftalmológica anual. Tá? Eu sempre falo ao paciente, independente de tiver queixa, muitas vezes essas alterações, por exemplo, da retinopatia diabética, da degeneração macular, o paciente inicialmente ele não tem queixa. Né? Quando ele vem procurar um oftalmo, ele já está num estágio mais avançado, mais complicado até para tratamento. Mas pode ser diagnosticado com os exames? Pode sim. Uma avaliação oftalmológica normal, ele consegue fazer o diagnóstico. Já teve algum caso que a senhora atendeu assim, que através de um exame descobriu outros problemas de saúde? Já. Falando em processos infecciosos, por exemplo, já tive uma jovem que teve várias alterações retinianas, e aí a gente imagina, né, jovem muito comum ter doença infecciosa, que essas doenças mais, né, de doenças crônicas, como retinopatia hipertensiva ou diabética, e na investigação a gente descobriu que ela tinha tuberculose. Através do exame? Através do exame, exatamente. A gente começa a ver as lesões que são sugestivas, e na pesquisa, fazendo avaliação, né, tanto com a ajuda do infecto muitas vezes, embora na ocasião não teve infecto, a gente teve diagnóstico de tuberculose. Já teve paciente também que a gente vê inchaço na retina e a gente começa a desconfiar, sou diabético? Não sou diabético. Vai ali fazer faz uma glicemia, por favor. E quando a gente chega, uma globina glicada elevada, já a glicemia bastante elevada, e muitas vezes o paciente sistemicamente assintomático, mas o olho já manifestando ali, né? Já manifestou. Perfeito. Retinopatia hipertensiva também, principalmente aquelas mais agressivas, como a retinopatia hipertensiva maligna, né? Da hipertensão maligna. Ela dá um inchaçozinho no nervo óptico, dá um inchaço na região central também, e muitas vezes diagnosticada também pelo fundo do olho. Então a gente consegue. Uma curiosidade, geralmente as pessoas vão fazer um exame simplesmente porque eu não estou enxergando direito. Isso. E hoje no mundo das telas, o que a senhora orienta? Sim, principalmente em crianças aí, né? A avaliação tem que ser, no mínimo, anual. Para o diabético, até fazendo uma observação, a partir do momento que a gente vê a primeira lesão de retinopatia diabética, ela tem que ser reduzida para semestral. Glaucoma também semestral, tá? Mas de rotina anual. E aí, quando a gente fala em tela, a gente fala muito em crianças, né? As crianças são em formação visual. Sim. A gente sabe que esse uso excessivo do eletrônico, esse exercício muito da visão de perto, começa a prejudicar a visão de longe. Então, hoje é uma movimentação da comunidade oftalmológica para controlar, e aí o Dr. Josafat pode até me ajudar a complementar aí com as lentes de focos, para controlar a miopia nas crianças. Mas eu sempre falo, existem 3 tipos de tratamentos, né? Principalmente na miopia em crianças. O tratamento oftalmológico, o tratamento medicamentoso, que é o uso da atropina, colírio. O tratamento óptico, que é o uso das lentes de focos, né? São lentes específicas que ajudam no controle da miopia, em cerca de 60% dos casos. E, por fim, o tratamento, sempre falou, ambiental. E aí a gente fala de controlar as telas em crianças, né? De realmente regular o horário, de estimular as crianças que elas olhem mais para distante, que elas brinquem ao ar livre, que elas se exponham ao sol. O sol também mostrou benefício no controle do aumento do tamanho do olho, que está associado também à miopia. Então, não é só usar a medicação e fazer o uso do óculos. Também o fator ambiental, que é entre o uso das telas. E já tem até a Organização Mundial de Saúde divulgou um relatório prevendo que em 2050, mais da metade da população mundial vai usar óculos, por conta da miopia que as crianças estão usando muito telas, sabe? Então é uma coisa que realmente a gente precisa controlar. Digamos assim, né? Exatamente. Uma cicatriz na retina compromete a capacidade de enxergar?
E o que seria uma cicatriz? Pronto. Explica pra gente. Falando em processos infecciosos, aí nós temos o mais comum aqui no Brasil, que é um país subdesenvolvido, é a toxoplasmose. É uma infecção que acomete a retina. Ela pode ser, inclusive, intrauterina. A criança ela pode nascer já com uma cicatriz no fundo do olho. Quando ela é central nessa região da mácula, ela compromete a visão central. Então, infelizmente, o paciente ele olha como se fosse ver uma mancha no centro, né? Ainda não temos nenhum tratamento para cicatriz retiniana, mas a prevenção é nossa chave. Então, assim que identificar qualquer processo inflamatório, uma perda de visão, correr para o oftalmo para tentar conter, para que essa cicatriz seja a menor possível. Se essa cicatriz ela é mais periférica, normalmente ela não compromete a visão do paciente. Às vezes o paciente descobre isso aleatoriamente, numa consulta de rotina. A gente olha e faz um mapeamento de retina. Não, você tem uma cicatriz aqui na periferia. Ela, não tenho nenhuma cicatriz, nunca tive nada. Às vezes descobre aleatoriamente, né? Mas quando ela é central, ela compromete a visão do paciente. E, infelizmente, na medicina atual não temos o que fazer. Doutora Oriana, eu lembrei agora de um paciente que me perguntou a respeito daquela questão do flash da máquina fotográfica, que geralmente reflete principalmente a criança, né? Isso. E existe um sintoma que pode aparecer nessa questão aí, que é um tumor, né? Isso. Então, o que acontece? O flash da máquina, ela simula muito o teste do olhinho. Então, o teste do olhinho nada mais é do que a gente colocar uma luzinha sobre a pupila da criança e ver se vê um fundo vermelho, chama reflexo vermelho. Então, o flash, ele lança ali e vem aquele... Na fotografia da impressão fica aquele... atrás da pupila vermelhinha, né? Então, ali o reflexo vermelho positivo, está preservado. Quando esse reflexo ele é alterado, e normalmente ele aparece branco, que é o que a gente chama de leucocoria, tem alguma coisa que está atrapalhando a visão ali da criança, né? Que era para vir um reflexo vermelho da retina. Então, tem uma parte branca, tem alguma coisa que está errada. Aí, começam as investigações. Pode ser catarata. Catarata também dá um reflexo alterado, principalmente se ela for muito grande, tá? Pode ser um retinoblastoma também. E pode ser um processo infeccioso, a toxoplasmose, por exemplo. A depender do grau, ela pode dar um reflexo também alterado. Mas, realmente, temos o retinoblastoma aí, que é um tumor que acomete muito crianças. E que, inclusive, eu creio até que o teste do olhinho surgiu muito por conta dele, para fazer um rastreamento precoce. Infelizmente, é um tumor que pode levar a óbito. A gente não se preocupa só com a visão da criança, mas, infelizmente, pode levar a óbito. E tudo isso em uma foto? Tudo isso pode ser visto em uma foto. Que perfeito. Botar uma foto com flash. Bota uma foto com flash, daí você pode descobrir uma doença tão grave através da foto. Aquele ator até, Thiago Life, da filha dele, né, que teve um retinoblastoma, na época ele orientava assim, tire foto dos seus filhos com flash para você ver se vê alguma coisa de reflexo alterado, né? Mas, lógico, isso não exclui um exame oftalmológico, né, no seu uso, mas é uma forma de você, né, assim, suspeitar. Exatamente. Temos mais uma pergunta que é: por que ocorre o deslocamento de retina e quais são os riscos e o que fazer? Pronto. Nós temos 3 tipos de descolamento de retina, né? O descolamento de retina regmatogênico, ele vem de uma rotura. Então, lembra das mosquinhas lá que eu falei, né? Então, a gente tem um gel dentro do olhinho que está colado com a retina, a gente nasce com esse gel cheio de colágeno, né? Igual a gente quando é nova, cheio de colágeno, cheio de hidratação. Com o tempo, esse gel ele vai se desprendendo da retina, e aí é quando você vê essas opacidades, essas mosquinhas, esses pontos, né? E muitas vezes, quer dizer, raras vezes, na verdade, diria, ele rompe a retina, ele causa um rasgo, por isso chama regmatogênico. Esse rasgo predispõe que infiltre líquido e descolhe a retina. Esse é aquele descolamento de retina que o paciente tem que correr e operar de imediato, é aquilo que não dá para esperar. Tem que ser amanhã, porque isso é tempo dependente, né? Eu costumo brincar com o paciente, olha a cola que Deus faz, que a gente está coladinho aqui, não é igual a cola do homem. Então, a gente tem que aproveitar um pouco da cola de Deus ali que ainda tem, sabe? Então, tem que ser uma cirurgia de imediato. Esse é o descolamento de retina regmatogênico. Nós temos descolamento de retina exudativo, que é quando em processos inflamatórios, infecciosos, por exemplo, na toxoplasmose, ele pode descolar a retina também, tá? Mas é um descolamento que a gente não trata com cirurgia. Ele vai acumulando líquido ali, por aumento dessa permeabilidade, né? Então, esses vasos que vão abrindo, vai vazando líquido ali, e aí incha a retina. Mas, normalmente, quando você trata a doença de base, ela desincha e fica normal. E temos descolamento de retina tracional,
que é muito comum na retinopatia diabética. Esse descolamento de retina tracional, ele é mais crônico, é uma coisa que surge com o passar de anos de diabetes, controle glicêmico, paciente que não faz uma avaliação, né, não faz um acompanhamento, e o paciente não vai percebendo, ele é mais lento, tá? Mas são formas diferentes de prevenir. Então, o descolamento de regmatogênico não tem muito o que a gente fazer. Muitas vezes nesse processo que eu faço descolamento do gel, e às vezes de forma aleatória, idiopática, ele pode descolar. Pode estar associado a traumas também, então bolada, enfim, agressão física pode acontecer também. O descolamento de retina exudativa, a forma de prevenir é tentando prevenir as doenças, né? Muitas das doenças são doenças oportunistas, são doenças que se aproveitam do fato de a gente estar com uma baixa imunidade. Então, sempre tentar ter uma alimentação saudável, que a gente sempre fala, aqueles bons hábitos de vida, se hidratar, para manter uma imunidade boa. E o descolamento de retina tracional, nessas doenças crônicas, retinopatia hipertensiva também, oclusões venosas pode acontecer. Normalmente, tratar a doença de base também, como por exemplo hipertensão arterial sistêmica. Então, fazer um acompanhamento regular com cardiologista, se você é hipertenso, né? Porque eu sempre falo, não é só medir a pressão ali no postinho e tá tudo bem, tá tudo ótimo, não. Acho que é necessário você fazer uma avaliação mais completa. Tá? Esse autocuidado é primordial. Sim, autocuidado é primordial, sem sombra de dúvidas. Acabamos de falar, né, da questão das crianças, mas quais são os principais sintomas de um tumor na retina e em crianças? Então, nós temos a leucocoria, que eu falei que é essa mancha branca, né? Então, na parte da pupila, na parte preta. Outra manifestação é estrabismo. A criança, normalmente, ela começa literalmente a desviar o olhinho, a depender da localização do tumor. É como se o cérebro da gente anulasse aquela... Ele não enxerga desse olho, então ele vai esquecendo e ele vai desviando, sabe? Mas as principais. A criança que ela é maiorzinha, às vezes ela faz o teste. Papai, eu não tô vendo desse olhinho, sabe? Mamãe, não tô vendo desse olhinho. Então, às vezes até lá em casa eu fico, e aí, tá enxergando? Tá enxergando para ver se tá surgindo alguma contração. Às vezes você pode conseguir fazer esse teste assim, né, mais grosseiro em casa. O estrabismo, ele pode acontecer também pela tela? Pode haver uma conversão pelo uso excessivo, você fica muito na visão de perto ali, sim. E aí ele faz uma conversão. Pode sim. Sim. Isso uso é muito excessivo, né? O que é o edema macular ou degeneração macular? Isso, vamos lá. O edema macular, edema é inchaço, é um inchaço na mácula, na região central da retina. Acontece na retinopatia diabética, nossa principal causa aí. Acontece também nas tromboses, nessas oclusões venosas. Acontece também nesses processos inflamatórios e infecciosos. Maior parte desse edema acontece em processo, por exemplo, pós-cirúrgico também pode acontecer, o edema pós-cirurgia de catarata. Maior parte desses edemas a gente consegue controlar, seja com uso de medicações, né, colírios, ou via oral, ou aplicações também de laser, ou aplicação de antiangiogênico. Mas é uma condição que enfraquece muito a visão central do paciente. E a degeneração, então degeneração, o processo vai deteriorando, vai degenerando, vai desgastando essa mácula. A mais comum é com a idade da degeneração macular. Falamos sobre o histórico familiar, o tanto que ele é importante e ele é um fator decisivo. Sim. O histórico familiar de distúrbios da rotina aumenta a probabilidade de uma pessoa desenvolver as mesmas alterações? Reforça aí pra gente. Com certeza. Por exemplo, a degeneração macular relacionada à idade é uma condição que tem um fator genético importante. Então, sempre quando a gente atende paciente que tem degeneração macular, diz pra gente, você tem filhos? Então, pede para os seus filhos fazerem uma avaliação da retina, prevenção. Principalmente com o passar da idade, mesmo não tendo queixa, e não é só aquela avaliação de, sabe, ver como é que está a visão, é avaliação mais minuciosa, de olhar a retina também, de orienta um estilo de vida, sabe? Diabetes é uma doença genética também, né, tem fator genético, então assim, quando muitas vezes eu atendo o paciente, sempre falo assim, olha, às vezes tem um filho acompanhando, né, olhe para seu pai, olhe para sua mãe, comece a desde já seus cuidado com a alimentação, cuidado com a glicemia, faça um acompanhamento regular, mesmo assintomático, que muitas dessas doenças são silenciosas, né? Glaucoma é outra doença também, que também tem um fator genético importante, aumenta em 10 vezes o risco do paciente desenvolver quando tem histórico familiar, né? Mas a partir do momento que tem esse histórico na família, eu acho que é uma condição assim a mais para você se cuidar, né? Já recomenda de rotina, mas com história familiar isso deve ser ainda dobrado. Perfeito. Doutora Poliana, deixa uma mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo. Já foi tão dito, né, a questão da prevenção, mas para quem ainda precisa ir?
Então, como eu falei, a gente tem aí retina, que é o coração dos nossos olhos. É importante você cuidar do coração, né? Do olho também. Seja um acompanhamento regular, sempre, anual, faça uma avaliação com o seu oftalmo. Sentiu qualquer sintoma, eu sempre falo assim, procura o primeiro oftalmo que você achar para fazer uma avaliação mais minuciosa. Tudo que a gente diagnostica precocemente tem tratamento. Queria aproveitar o ensejo, inclusive, de fazer um convite. Nós vamos mudar de prédio aí, de unidade, viu? A gente vai para um outro prédio ali em frente, em cima da Lapec Kids. Estão todos convidados para conhecer nosso novo espaço. Em breve, na verdade, ainda não mudamos, mas em breve. Um espaço que vai ser mais amplo para a gente fazer um atendimento melhor para a população, com mais profissionais também, com tecnologia, com aparelhos que conseguem fazer todo o rastreamento das doenças que eu falei. Tá? Então, estão todos convidados aí, inclusive vocês. Muito obrigada. Para quem quer encontrar a doutora Poliana, que está nos assistindo e quer vir fazer essa consulta contigo? Pronto, só entrar em contato com a Clínica Santa Bárbara. Só não sei o número de call, viu? Mas eu tenho uma rede social também, doutora.poliana.araújo, tá? Quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho também, eu falo um pouquinho lá. E só entrei em contato com a Clínica Santa Bárbara para fazer o agendamento também. Muito obrigada, foi um prazer estar contigo nesse dia. E continuamos com Josafá. Olá, eu sou a doutora Jéssica Jacobina, sou médica oftalmologista e atendo aqui na Clínica Kotak. Aqui nós temos salas equipadas com aparelhos modernos para poder atendê-los da melhor forma possível. Né? Aqui o paciente, a gente faz, né, a acuidade visual, o teste da acuidade visual, faz a tonometria, a fundoscopia temos todos os aparelhos também necessários para poder fazer o diagnóstico de glaucoma e de diversas doenças oculares. Pousada PH, seu descanso com conforto em Miguel Calmon. Hospede-se com qualidade e comodidade. Quartos com ar-condicionado, TV, Wi-Fi, frigobar, dormitórios confortáveis e aconchegantes. Café da manhã delicioso. Avenida João Sagum, em frente ao Hospital Português, Miguel Calmon, Bahia. WhatsApp 74999011848. Pousada PH, onde conforto e hospitalidade se encontram. Super Boi da Chapada, supermercado e açougue, a qualidade na sua mesa, onde você encontra tudo o que precisa com a qualidade e os preços que você merece. Nosso açougue é destaque, carnes selecionadas, sempre fresquinhas e preparadas com todo cuidado. Venha conferir nossas ofertas imbatíveis. Super Boi da Chapada, Avenida José Otávio de Sena, centro de Miguel Calmon. Em Miguel Calmon você dispõe de um sítio Pau de Colher, espaço para eventos, um ambiente aconchegante com piscina, quiosque com churrasqueira, salão de jogos, cantinho de futebol, parque infantil e muito mais. Agende seu dia de lazer e desfrute de um contato com a natureza. Oferecemos dormidas, área familiar. Sítio Pau de Colher, Rodovia Miguel Calmon, Jacobina, quilômetro 5. Povoado de Água Branca, Forte Grande, Miguel Calmon, Bahia. Telefone 74 999 78 0293. A 2B Agropecuária possui o melhor da genética do girolando do Brasil. Doadores com pico de lactação com média de 60 quilos de leite por dia. Embriões já disponíveis. 2B Agro. Compre agora pelo telefone 71 981 97 3105. Izana Variedades. Tudo o que você precisa em um só lugar. Artigos de cama, mesa e banho. Além de uma seleção incrível de utilidades, presentes e artigos de variedades para todos os gostos. Estamos na Avenida José Otávio de Sena, em frente ao Cicobi, centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99954 2414. Venha nos visitar e descubra um mundo de opções para a sua casa e para presentear quem você ama.
Premier Odontologia. Tratamento de canal avançado com microscópio, implantes dentários, aparelhos ortodônticos, harmonização facial e muito mais. Tecnologia de ponta, materiais de última geração e profissionais especialistas para melhor te atender. Premier Odontologia. Praça Rui Barbosa, primeiro andar. Centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99932 9436. Maia Farma, completo sortimento de medicamentos éticos, genéricos, similares, perfumaria e muito mais. Na Maia Farma você dispõe de um excelente atendimento e os melhores preços da cidade. E ainda conta com o serviço de delivery. Maia Farma, Rua Ipiranga, Centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99950 2865. Ótica Dois Irmãos, onde você encontra uma grande variedade de óculos de sol, armações modernas e de alta qualidade. Tudo para deixar seu visual ainda mais incrível. Nossa equipe está pronta para te ajudar a escolher o modelo perfeito que combina com você. Venha nos visitar e aproveite as melhores opções e preços. Ótica Dois Irmãos, Rua 2 de Julho, Centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99940 9139. Itana Rios Multimarcas. Estilo, conforto e qualidade em um só lugar. Venha se encantar com nossas seleções especiais de sapatos, sandálias, botas e bolsas das marcas Arezzo, Anacapri e Brisa. Aqui você encontra as últimas tendências da moda, com aquele atendimento especial que só a Itana Rios oferece. Estamos na Rua Floriano Peixoto, ao lado da Ótica Dois Irmãos, Centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 999510318. Itana Rios Multimarcas, seu estilo começa aqui. Associação Comercial de Miguel Calmon, unindo forças e fortalecendo o comércio local. Estamos agora na clínica Kotak e, mais uma vez, Josafá Marques, corrigindo, Josafá Marques nos trouxe aqui, ele que é técnico óptico da Ótica Visão em Miguel Calmon e nos proporcionou esse podcast diferenciado, agora com a doutora Jéssica, especialista em glaucoma. Josafá, por que trazer a gente até a clínica Kotak? Olá, Idailda, dando continuidade, né, à nossa palestra e divulgação da saúde ocular, entendeu? Foi uma maneira muito oportuna de, através do conhecimento que eu tenho com a doutora Jéssica, já de muitos anos. A sua mãe trabalhou conosco lá em Miguel Calmon, a doutora Tássia, e é uma profissional muito competente na área de glaucoma. E nada melhor do que a gente levar o conhecimento às pessoas, né? Porque a gente tem percebido que na nossa região existe um índice muito alto de pessoas acometidas de glaucoma que talvez não tenham informações devidas para saber tratamentos, como é que tem que ser feito para um diagnóstico precoce, né? E nós sabemos que o glaucoma é uma doença que, se não for tratada, ela tem consequências gravíssimas, né? E nessa oportunidade, a doutora Jéssica é uma pessoa que tem essa especialidade, e a gente já tem essa parceria, né, de Miguel Calmon com Jacobina, onde ela tem o consultório, a clínica, e eu desde já lhe agradeço, né, por você ter atendido a esse convite, né? E vou passar para a Idailda para ela dar prosseguimento na entrevista que vai fazer contigo. Doutora Jéssica Jacobina, de Jacobina, é um prazer estar aqui contigo no nosso Prospere Podcast, um podcast especial. Já passamos ali por doutora Poliana na Clínica Santa Bárbara e agora conhecer um pouco mais e se aprofundar ainda mais na doença glaucoma, descobrir um pouco e levar para os nossos telespectadores muita informação. É um prazer estar aqui contigo, já quero agradecer por essa oportunidade
e um aprendizado, né? O nosso Prospera ela leva a isso. Conhecimento para as pessoas que nos assistem. Doutora, me conta um pouco, quem é Jéssica Jacobina? Pronto. Primeiramente, olá, ouvintes da TV Calmon, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço muito pelo convite, muito obrigada, Josafá, muito obrigada, Dai, toda a equipe da TV Calmon. É um tema de extrema importância e eu estou muito feliz de poder passar um pouco do conhecimento sobre essa doença. Bom, eu sou médica oftalmologista especializada em glaucoma, né? Eu fiz a especialização no Hospital Santa Luzia, lá em Salvador. Trabalhei na área, né? Uma parte, né, pelo SUS e no particular. E agora a gente está aqui, né, na Clínica Kotak, aqui em Jacobina, onde eu realizo o atendimento. Atendo também na Santa Bárbara, mensalmente. E hoje a gente, né, vai discutir alguns pontos que são pertinentes sobre essa questão, né, sobre essa doença ocular, que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, né? Estima-se que em torno de 80 milhões de pessoas no mundo possuem glaucoma e é a principal causa, né, dessa cegueira irreversível, ou seja, é uma cegueira que a gente não consegue mais reverter. E grande parte desse acometimento a gente deduz, né, que devido à falta desse conhecimento geral, né, do público em geral. Então, é um prazer enorme poder conversar sobre esse tema. O que é glaucoma? Pronto. Glaucoma é uma doença que causa uma lesão no nervo óptico, certo? Eu costumo fazer uma analogia com meus pacientes para a gente enxergar o olho como se fosse uma televisão. Vamos imaginar assim. A parte do glaucoma tem a ver com a fiação, certo? É como se o nosso nervo óptico fosse um cabo, um fio que leva a visão do olho para o nosso cérebro, tá? E a principal causa que leva a essa lesão é a pressão do olho alta, certo? Então, o glaucoma é uma neuropatia óptica, certo? Que é justamente isso, uma lesão no nervo óptico que pode levar à cegueira, né? Essa lesão, ela vai perdendo campo de visão e pode ir levando a cegueira, né, de uma forma lenta e progressiva, né, na maioria dos casos. O que causa a lesão? O que causa? O maior fator de risco é a pressão do olho alta, certo? Dentro do nosso olho, né, a gente tem o humor aquoso, que é o líquido do nosso olho. É um desbalanço entre a produção e a drenagem. É como se a drenagem desse humor aquoso começasse digamos, a falhar, né? Então há um acúmulo dessa pressão, aumentando, né, a pressão do olho e machucando esse nervo óptico. Existem tipos de glaucoma? O glaucoma é só único? Sim. O glaucoma, ele tem algumas divisões. As principais são glaucoma de ângulo aberto, glaucoma de ângulo fechado, glaucoma congênito e glaucoma secundários, certo? O glaucoma de ângulo aberto é o mais comum que a gente tem, né? O glaucoma de ângulo fechado é um glaucoma menos comum, mas bastante grave, quando o ângulo do olho se fecha, a pressão do olho sobe de vez e acaba causando assim uma baixa de visão, né, irreversível em grande parte dos casos e causa muita dor, né? Depois a gente vai conversar sobre ele. O glaucoma congênito acomete, né, crianças, bebês e também tem um componente genético muito forte, a gente também vai conversar sobre isso. E o glaucoma secundário, que está relacionado a trauma, pancada, a uso de corticoide, né? Essa questão. É genético? Pode ser? Sim. Genético? O glaucoma, ele tem esse componente genético, né? O glaucoma congênito está mais relacionado diretamente com a parte genética, mas o de ângulo aberto, que é o mais comum, né? Ele tem uma predisposição genética. O que quer dizer isso? A pessoa não nasce com esse gene predisposto a ter o glaucoma, é um fator de risco, né? Mas pode desenvolver ou não. O principal essa parte genética, né? Quando a gente tem um familiar próximo, um familiar de primeiro grau, aumenta em quase 9 vezes a chance da pessoa desenvolver glaucoma, né? Mas aí vai depender de outros fatores também. A gente vai começar a conversar mais pra frente.
O senhor Josafá me contou um pouco da história, falou que você vinha ali da sua mãe. Sim. E aí vem a filha também, já no mesmo segmento. Sim. Me conta um pouco sobre você, essa paixão. Sim. E por que estudar glaucoma? Sim, sim. É um prazer, né, ter Josafá aqui. E assim, é um prazer ter Josafá, porque assim, a história de Josafá é muito na nossa família, assim, ter essa história de minha mãe que já trabalhou, né, junto com Josafá. E eu tenho uma honra muito grande de estar recebendo ele aqui hoje, né? E seguir realmente os passos de minha mãe, né? Me formei em oftalmologia, o trabalho de minha mãe assim sempre me inspirou, e a forma como ela lida com os pacientes até hoje me inspira, ela é minha grande inspiradora. E sempre tive essa paixão na oftalmologia, já entrei mesmo na faculdade de medicina querendo a oftalmologia, e quando eu comecei a estudar, né, a oftalmologia, eu fui vendo essa questão do glaucoma e eu queria ser um canal de levar essa informação assim mais para os pacientes, né, conseguir dar esse suporte, conseguir dar essa orientação para os pacientes, para a gente tentar evitar. É uma doença que eu gosto de chamar que é uma doença muito... ela é... Ai, esqueci o nome agora. Traiçoeira, uma doença traiçoeira que eu brinco, né? Porque assim, ela é muito silenciosa, então eu sempre quis assim tentar reverter isso, tentar levar para o paciente que não adianta ir para o médico quando está sentindo alguma coisa, né? A necessidade de fazer esse acompanhamento precoce, de usar os colírios direitinho, o porquê que tem que usar o colírio, o porquê, né, das orientações. Então, é uma área assim que eu me sinto assim na obrigação mesmo de estar junto com o paciente, né, orientar para poder evitar essas perdas de visões pelo glaucoma. Doutora, assim, as pessoas deixam por último para procurar um atendimento. Exatamente. Sempre tardio, né? Isso. O glaucoma, ele pode ocorrer a perda da visão? Isso, exatamente. Infelizmente, Dai, às vezes as pessoas só procuram o médico quando estão sentindo alguma coisa. E no glaucoma, o glaucoma ele não dá essa oportunidade, porque o principal tipo de glaucoma, que é o de ângulo aberto, ele é silencioso na maior parte dos casos. O paciente só vai perceber que tem alguma coisa errada quando já está muito avançado, porque assim, existem vários estágios do glaucoma. Tem o estágio inicial, o estágio moderado, o estágio avançado. Então, a gente conseguindo detectar precocemente, a gente tem hoje a medicina, né, tem vários artefatos para a gente poder evitar essa progressão da doença. Mas quando vem já muito avançado, como é uma neuropatia, a gente não consegue reverter, né? Então, por isso que é tão importante esse diagnóstico precoce. E o exame? Qual o exame que deve ser feito? O exame oftalmológico para essa propedêutica de glaucoma, né? São vários exames direcionados, né, ao nervo óptico e campo de visão, para a gente poder detectar precocemente e estadiar a doença, né? Alguns exames, né, a gente são os mais comuns, que é a paquimetria, que é para a gente ver a espessura da córnea. Quanto mais fina a córnea, mais chance de ter o glaucoma, né, e de evoluir esse glaucoma. Tem o campo visual, né, a campimetria, que é um exame que ele vai mostrar o campo de visão, porque o glaucoma age na visão periférica, né, vai perdendo a visão periférica primeiro e preserva a central. Então, a partir daí, a gente consegue ver em que estágio que está, tentar prevenir para evitar, né, cada vez mais ir fechando o campo de visão, porque o estágio final do glaucoma é ter aquela visão tubular, né, a visão periférica perde e a pessoa enxerga como se estivesse num tubo, né, é uma visão tubular que a gente chama. Doutora, as pessoas não se acostumam em ver a visão fechando e elas não entendem que aquilo é normal? Infelizmente,
como tem também a visão binocular, né, às vezes um olho acaba compensando o outro, e tem pacientes que às vezes estão mais desatentos, né, ou então não demoram um pouco a perceber essa restrição de campo, acabam se adaptando, né, então geralmente quando o paciente vai perceber, realmente já está num estágio muito avançado. Pode acontecer isso? Isso, exatamente. Já pode perceber, quando vai perceber já está avançado. E quando que a prevenção, quando é assim que você começa, para o pessoal que está em casa assistindo, Sim. às vezes a pessoa está aí com glaucoma e não sabe que tem. Isso. Quais são os primeiros sintomas para dizer assim, eu preciso procurar o oftalmologista? Isso. Foi muito bom você ter comentado sobre isso, porque assim, sobre o glaucoma de ângulo aberto, infelizmente não tem um sintoma tão específico que a gente fale assim, vamos correr para o oftalmologista. Infelizmente não tem. Existe os outros tipos de glaucoma, né, que é o glaucoma de ângulo fechado, é quando o ângulo, há um fechamento do ângulo, a pressão sobe bastante, vai para 40, 50, 60, é uma dor muito forte, uma dor aguda. No olho. E muitas pacientes vão para a UPA, né, assim, não entende, acha que é uma enxaqueca, enfim, uma dor forte. E aí, esse sim é mais fácil, né, mas assim, ele é muito grave. Então, pode ser que até nesse pico tenha um risco de perder essa visão, né? Então, esse é um tipo de glaucoma menos comum, que é o de ângulo fechado, certo? E tem o glaucoma congênito também, né, que é em bebezinhos e crianças. Quando vê que a criança tá lacrimejando muito, o bebezinho, perceber que o olhinho é um pouquinho mais aumentado, mais protuso, certo? A córnea, a parte da frente do olho é mais branquinha, meio azulada, né? Então, tem esses sintomas dos outros tipos de glaucoma, mas infelizmente, pro mais comum aqui na nossa região, que é o de ângulo aberto, não tem um sintoma tão específico, por isso que é tão importante fazer esse diagnóstico precoce, né? E pro oftalmologista, porque assim, o maior risco é acima dos 40 anos, mas não necessariamente jovens, né, não podem ter glaucoma, pelo contrário, eles podem ter também. Então todo exame de vista tem que medir a pressão do olho, tem que fazer a avaliação do nervo óptico. A gente vê isso, mas é coisa de velho. Isso, exatamente. Não é coisa de velho. Exatamente. O glaucoma, ele tem realmente um aumento da incidência com o passar da idade, né? Com 40 anos, é em torno de 3,5% da população em geral. E com 70 anos quase dobra, né, o valor. Então, realmente, com o passar da idade tem mais risco de ter glaucoma, mas não necessariamente bebezinho, pode ter criança, né, jovem, tem glaucoma juvenil, tem vários tipos de glaucoma. Então, a prevenção e o diagnóstico precoce é a solução. É a solução, é o melhor caminho. Buscar o oftalmologista, né? Com certeza. Quais são os principais sintomas? A gente já falou sobre eles. Isso. E prever o glaucoma. O teste do olhinho, ele faz esse papel? Sim, com certeza. O teste do olhinho é muito importante, certo? Para prevenir não só o glaucoma, mas várias doenças, né, oftalmológicas. Então, realmente, assim, é fundamental, né, após o nascimento, trazer o bebezinho para cá pra gente fazer o teste do olhinho, tá? Fazer o teste do reflexo vermelho. Doutora, me diz aí casos em que o glaucoma não tem mais jeito, a pessoa perdeu a visão mesmo. Olha, é isso. Geralmente quando já tem... Pode chegar a esse estado? Sim, infelizmente. O glaucoma, ele tem vários níveis, né? Tem o glaucoma inicial, que começa fazendo, né, com o aumento da pressão ocular, às vezes fica ali no limite, né, em torno de 21, né, 20 e poucos, ainda não tá, digamos assim, sintomático, o paciente não tá sentindo nada, mas tá ali com a pressão alta. Aí vai machucando, vai lesionando esse nervo e o paciente, né, tá completamente assintomático, né? Então, por isso que é tão importante esse diagnóstico. Aí, se isso evoluir, se essa pressão mantiver alta e o paciente né, não buscar um tratamento, esse nervo ele vai escavando, né? Vai aumentando a escavação do olho e com essa escavação vai perdendo as fibras nervosas. É como se a fiação, né, daquela televisão, lembra que a gente fez a analogia da televisão? É como se a fiação começasse a dar defeito. Então já começa a falhar, né? Tem alguns pontos que começam a escurecer, mas como é na periferia, às vezes não consegue ser tão claro, né? Então
E com o decorrer disso, vai cada vez mais restringindo até chegar ao ponto de pegar a visão central e, infelizmente, esse nervo, né, essa comunicação do olho com o cérebro falhar, né, que é o glaucoma avançado, levando à cegueira mesmo. Entendi. E como se dá o aumento da pressão? Tem como medir? Sim, com certeza. Ou só é medido através do exame? No exame. Infelizmente não tem como fazer essa medição em casa, né? Não tem outros meios de saber como é que está a pressão do olho, a não ser pela tonometria, né? Então isso aí é um dos exames oftalmológicos mesmo que a gente faz aqui no consultório. O exame de vista normal não detecta? No exame oftalmológico, sim, né? Aí detecta. E isso detecta, que a gente faz, né? Ver a acuidade visual, ver na lâmpada de fenda, ver o fundo de olho também, né? Ver a fundoscopia, ver o nervo e também aproveita e mede a pressão, né? Foi o que a gente falou, fazer periodicamente, uma vez no ano. Isso, com certeza. Quem tem familiar com glaucoma, né? Já fica o alerta, já precisa... Genético. Isso, porque tem, né, esse componente genético, tem esse risco aumentado. Outros fatores de risco também, o paciente que tem diabetes, hipertensão, o paciente automíope, o paciente autohipermétrope para glaucoma de ângulo fechado, para o glaucoma de ângulo aberto, a raça negra é mais prevalente. Já para o glaucoma de ângulo fechado, os asiáticos, né? E para outro tipo de glaucoma, que é o pseudoesfoliativo, mais no sul do Brasil, que é mais comum, né? Então, cada população, né, vai variar, né? Então, assim, na nossa região é o glaucoma de ângulo aberto. E a gente mora no Brasil e tem uma mistura de todo mundo. Isso, exatamente, né? Então, assim, aqui no nosso país a miscigenação é muito grande. Então, realmente, a gente tem realmente uma incidência maior, né? Dessa doença. Isso, exatamente. Então, a gente precisa... E para quem já tem, como controlar, como cuidar dessa pressão? Isso é muito importante. Quem já tem o glaucoma, quem já tem o diagnóstico de glaucoma, é necessário saber qual estágio que tá, né? Primeiro, assim, saber se tem o glaucoma de ângulo aberto, se é fechado, né? Os tipos de glaucoma precisa classificar. Precisa também saber o estágio que se encontra, né? Se é um glaucoma leve, se é um glaucoma moderado, um glaucoma avançado. E precisa saber se o tratamento clínico, porque na maioria das vezes a gente inicia o tratamento com colírios, certo? Tem colírios antihipertensivos, né, oculares, que a gente consegue controlar a pressão ocular. Só que, em alguns casos, esses colírios não conseguem reduzir o suficiente. E aí a gente tem outros, né? A medicina hoje já dá pra gente mais tecnologias, né? A gente pode fazer associações de colírios, ou então partir para laser, ou então, em alguns casos, já partir para cirurgia, né? Então, cada estágio necessita de um tipo de avaliação. Recebe os colírios, né, pelo programa do glaucoma, tudo, mas é muito importante saber o estágio que se encontra, tá realizando seus exames periódicos, porque às vezes o colírio só não está sendo suficiente, às vezes mesmo com a pressão do olho aparentemente estabilizada, pode estar tendo a progressão desse glaucoma. É uma doença muito complexa, então a gente precisa de alguns exames para poder, digamos assim, certificar de que a doença está estacionada. Para quem tem glaucoma, qual é a frequência para procurar o oftalmologista? Né? Olha, isso depende muito, Dai. Assim, um glaucoma, nos primeiros, um glaucoma recém-diagnosticado, a gente precisa fazer uma avaliação mais frequente, né? Porque a gente precisa entender como é que funciona esse glaucoma, se ele é um rápido progressor, se ele demora mais um pouquinho, se ele é mais lento, né? Se fazendo, né, alguns exames periódicos, campo visual, tomografia de coerência óptica. Casos assim que a gente vê que está mais estabilizado, a gente pode aguardar um ano, né, avaliar de ano em ano. Outros que a gente ficou ali naquela suspeita, ficou naquela dúvida, repetir exames com 6 meses. Então varia muito, cada caso é um caso. A cirurgia é a última das hipóteses, mas e quando optar, precisa só de cirurgia aqui? E também outra pergunta, a cirurgia ela resolve mesmo?
Pronto. Isso é muito importante, essa pergunta, porque isso gera bastante dúvida. É um tema, assim, muito... tem muitas vertentes, assim, tem muita detalhezinhos e, às vezes, para o público geral não consegue... O público geral não consegue ter acesso, né, a essas informações. Então, assim, a cirurgia para glaucoma não é uma cirurgia... a gente tem casos e casos, né? Não é igual cirurgia de catarata, que a gente tira a catarata ali e cura, né? Que a catarata é a lente do olho que fica branca com o tempo, né? Evolui, a gente faz a cirurgia, retira e coloca o transparente no lugar e cura. O glaucoma, ele não tem cura. Certo, Dai? Ou seja, a partir do momento que aquele nervo é machucado, a gente não volta o que era antes, certo? Então, por isso que é tão importante a prevenção. A cirurgia, ela tem um objetivo, como, assim, eu costumo falar com meus pacientes, eu gosto muito de tentar falar na linguagem deles, assim, porque eu acho que quando o paciente entende o que está sendo, o que tem, né, a gravidade, o que está acontecendo no olho dele, é muito mais fácil de seguir o tratamento e tirar dúvidas. Eu adoro quando o paciente fala assim, nossa, doutora, agora eu entendi, porque às vezes com o linguajar médico não fica tão acessível, né? Então, o glaucoma, vamos falar assim de uma maneira mais clara, é como se o ralo do olho, digamos assim, começasse a falhar, certo? Começasse a ter um pouco de dificuldade nessa drenagem. Os colírios, eles funcionam como se fosse um detergente, ele fazer uma limpezazinha para poder ajudar a limpar essa malha trabecular. Só que chega um ponto que às vezes está tão alterado aquele local onde drena, que precisa fazer um novo ralo, digamos assim. Então essa cirurgia, né, que é a trabeculectomia, funciona como se fosse isso. Certo? Então, tem uma outra também, umas mais modernas, umas mais minimamente invasivas, que funcionam como se fosse também ajudar, né, fazer essa, digamos, empurrar mais para poder drenar mais esse líquido. Então, é basicamente isso. A cirurgia de glaucoma, ela em casos bem específicos e tem o objetivo mesmo de reduzir a pressão do olho para evitar, né, a progressão dessa doença. Não é para, digamos assim, a pessoa que está enxergando bem pouquinho não vai fazer a cirurgia e voltar a enxergar o que era antes, certo? É para poder evitar a cegueira. Sim. Em alguns casos é para poder fazer a cirurgia para poder evitar cegar, né? E o complemento vai ser assim, com lentes para ajudar. Aí no caso, você está falando em relação a óculos? É a óculos para poder estar ajudando. Mas assim, a pessoa não vai melhorar a visão, ela só não vai piorar. Isso tem muito essa questão, né? Na verdade, a cirurgia do glaucoma é evitar essa piora. Em alguns casos, quando já está muito avançado, pode ser que o óculos comum, né, não resolva tanto. Então, precise, às vezes, de uns recursos ópticos mais específicos, como, por exemplo, lentes para baixa visão, né? Lupas, aparelhos que são da visão subnormal, né? Aí pode entrar numa área de visão subnormal, que é justamente recursos ópticos para poder ajudar o paciente para tentar conseguir ter uma vida assim, o mais confortável possível, conseguir acessar, né, todo o entorno dele, conseguir mexer num celular, conseguir, né, fazer suas coisinhas. Então, não necessariamente quem tem glaucoma vai precisar de óculos. Então, vai depender muito de cada caso, né? Doutora Jéssica, aqui na clínica Kotak é feita essa cirurgia? Sim, aqui a gente tem vários, na verdade a gente consegue fazer o diagnóstico, certo? A gente tem todos os exames aqui que podem ser feitos para diagnosticar e para estadiar a doença. A gente tem aqui profissionais que realizam a cirurgia, certo? Agora a gente vai falar do índice de pessoas com o atendimento que a senhora vem oferecendo aqui na clínica Kotak. Sim. Como que está o índice de pessoas? Porque pelo índice a gente sabe o tanto que esse povo está se cuidando ou não. Sim, sim. Olha, aqui na nossa região a gente tem um número bem considerável, né, de glaucomatosos. Na Bahia em si, nós temos bastante casos de glaucoma primário, né, de ângulo aberto. Na Bahia não tem esse índice propriamente dito, mas a gente tem um índice global, né? A gente tem um índice do Brasil, que diz que a população acima de 40 anos tem 3,5%, certo? E a partir dos 70, em torno de 6% da população em geral. Então, é bem alto, e a gente acredita que aqui na Bahia
até foge mais, né? Até é mais ainda devido a alguns fatores de risco mesmo, né? Nossa população aqui é mais miscigenada. Então, para o de ângulo aberto, né, tem a raça negra. Então, tem esse aumento mesmo na nossa região. Perfeito. E o uso de medicamentos sem prescrição médica pode acarretar em quais danos para a visão? Sim. Infelizmente, uma medicação bem comum no nosso meio, né, no nosso dia a dia, que é o corticoide, né? O corticoide tópico, né, para inflamações na pele, respiratório, né, o spray, o spray nasal, o oral, né, então tem que ter muito cuidado com o corticoide, a injeção, né, a famosa injeção que o pessoal toma no posto, às vezes quando tá com lombalgia, né, dor de coluna, tudo, que acha que é inócuo, né, inofensivo, e na verdade pode vir a desencadear um glaucoma, né, aumentar a pressão do olho e vir desenvolver um glaucoma. Então é muito importante não se automedicar, né, e tá sempre assim se cuidando, buscando seus exames, fazer seus exames regulares, fazer o seu exame oftalmológico. Doutora, para quem está nos assistindo, conta um pouco para a gente como a prevenção, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para evitar, além de ir ao oftalmologista uma vez no ano, no mínimo, sim. No mínimo uma vez no ano, mas a gente está sempre perto de poeira, trânsito, temos um calor da Bahia. Sim. Como que uma pessoa em casa pode prevenir? Certo. Olha, Dai, em relação a glaucoma, essa questão de prevenção, a nossa maior prevenção é o diagnóstico precoce. É procurar o especialista, é procurar o oftalmologista, fazer seus exames de rotina, porque infelizmente o glaucoma ele não tem uma prevenção. Quem tem esse componente genético e não existem, digamos assim, claro que como por exemplo o diabetes, a hipertensão tem associação, controlar, né, os índices glicêmicos, a pressão arterial, mas de uma maneira geral, diretamente para o glaucoma, não existe uma prevenção, né? Assim, propriamente dita no dia a dia. A maior prevenção realmente é a consulta, né, oftalmológica, medir a pressão ocular, avaliar o nervo, fundo de olho. Então, realmente não tem assim, essa possibilidade de digamos, mudar o hábito para alguma coisa para não ter glaucoma. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla de diagnóstico precoce, né? De ir no oftalmologista, a necessidade mesmo de ir no médico. Tem essa idade, né? Mas tem a idade que pode ser um fator mais forte, mas tem assim aquela idade para a pessoa que nunca fez um exame de vista. Bora falar com elas aqui agora. Sim. Qual é a idade que diria assim, essa idade você precisa fazer essa avaliação? Pronto. De uma maneira geral, assim, o glaucoma ele pode estar da população de uma maneira como toda, né? Mas a maior prevalência realmente é acima de 40 anos. Então, os pacientes acima de 40 anos necessitam ir no oftalmologista, fazer o acompanhamento anual, certo? Porque a prevalência do glaucoma vai aumentando, né? A cada década vai aumentando bastante. Acima dos 70 anos, né? Quase dobra, né? Esse valor. Então, realmente é muito importante. Mas não necessariamente o jovem também não deve fazer essa avaliação. Crianças, jovens, porque o glaucoma ele pode também, é menos frequente, mas existe a possibilidade. Perfeito. Doutora, muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui contigo. O prazer é todo meu, da Josafá e toda a equipe da TV Calmon. Eu espero ter colaborado um pouco e espero ter conseguido sanar algumas dúvidas sobre esse tema que é tão importante, né? Doutora, quem quer vir até a doutora Jéssica, o que faz? Pronto, eu atendo aqui, né, na Clínica Kotak. Ela fica aqui na cidade de Jacobina, na Avenida Beira Rio, né, e estou aqui à disposição, né, para todos que quiserem passar por uma consulta, fazer o acompanhamento, né, oftalmológico. Agradecendo também a Josafá Marques por ter proporcionado esse podcast tão incrível para a gente nesse dia de hoje,
conhecendo duas profissionais incríveis e levar um pouco mais de conhecimento para vocês. E eu deixo aqui as suas considerações finais. Eu também agradeço a você, Dailda. Muito obrigada. Uma pessoa simpática, inteligente, que sabe conduzir, né? De maneira especial, né? Muito proveitoso o bate-papo aqui com a doutora Jéssica. Eu também agradeço essa oportunidade. A João, que nos acompanhou e é o profissional. Minha filha, que está ali também. Nos bastidores. Nara, nos bastidores. E dizer a vocês também que nós temos lá, Miguel Calmon, a Ótica Visão, 42 anos de trabalho, 55 anos de ótica, conhecimento de ótica, né? E trabalhamos também com qualidade, preocupamos muito com a saúde ocular, né? Trabalhamos com laboratório também de alta tecnologia, as lentes são com certificados de garantia e nós estamos situados ali na Avenida João Sagum, centro de Miguel Calmon. Eu agradeço também às pessoas que estão ligadas, né? Eu acredito que a audiência cresceu bastante em relação a essa preocupação que nós tivemos de levar essas informações tão importantes na área da visão, com a doutora Jéssica na área de glaucoma e a doutora Poliana com retina. Muito obrigado aí. E esse foi o nosso Prospere Podcast. A gente se vê na próxima quarta-feira. Até lá. Pousada PH, seu descanso com conforto em Miguel Calmon. Hospede-se com qualidade e comodidade. Quartos com ar-condicionado, TV, Wi-Fi, frigobar, dormitórios confortáveis e aconchegantes. Café da manhã delicioso. Avenida João Sagum, em frente ao Hospital Português, Miguel Calmon, Bahia. WhatsApp 74-99901-1848. Pousada PH, onde conforto e hospitalidade se encontram. Super Boi da Chamada, supermercado e açougue, a qualidade na sua mesa, onde você encontra tudo o que precisa com a qualidade e os preços que você merece. Nosso açougue é destaque, carnes selecionadas, sempre fresquinhas e preparadas com todo cuidado. Venha conferir nossas ofertas imbatíveis. Super Boi da Chapada, Avenida José Otávio de Sena, centro de Miguel Calmon. Em Miguel Calmon você dispõe de um sítio Pau de Colher, espaço para eventos, um ambiente aconchegante com piscina, quiosque com churrasqueira, salão de jogos, cantinho de futebol, parque infantil e muito mais. Agende seu dia de lazer e desfrute de um contato com a natureza. Oferecemos dormidas, área familiar. Sítio Pau de Colher, rodovia Miguel Calmon, Jacobina, quilômetro 5. Povoado de Água Branca, Forte Grande, Miguel Calmon, Bahia. Telefone 74 999 78 0293. A 2B Agropecuária possui o melhor da genética do girolando do Brasil. Doadores com pico de lactação com média de 60 quilos de leite por dia. Embriões já disponíveis. 2B Agro. Compre agora pelo telefone 71 9 81 97 3105. Izana Variedades, tudo o que você precisa em um só lugar. Artigos de cama, mesa e banho, além de uma seleção incrível de utilidades, presentes e artigos de variedades para todos os gostos. Estamos na Avenida José Otávio de Sena, em frente ao Cicobi, centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99954 2414. Venha nos visitar e descubra um mundo de opções para a sua casa e para presentear quem você ama. Premiere Odontologia. Tratamento de canal avançado com microscópio, implantes dentários, aparelhos ortodônticos, harmonização facial e muito mais. Tecnologia de ponta, materiais de última geração e profissionais especialistas para melhor te atender. Premiere Odontologia. Praça Rui Barbosa, primeiro andar. Centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99932 9436.
Maia Farma, completo sortimento de medicamentos éticos, genéricos, similares, perfumaria e muito mais. Na Maia Farma você dispõe de um excelente atendimento e os melhores preços da cidade. E ainda conta com o serviço de delivery. Maia Farma, Rua Ipiranga, Centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 999 50 2865. Ótica Dois Irmãos, onde você encontra uma grande variedade de óculos de sol, armações modernas e de alta qualidade. Tudo para deixar seu visual ainda mais incrível. Nossa equipe está pronta para te ajudar a escolher o modelo perfeito que combina com você. Venha nos visitar e aproveite as melhores opções e preços. Ótica Dois Irmãos, Rua 2 de Julho, Centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99940 9139. Itana Rios Multimarcas, estilo, conforto e qualidade em um só lugar. Venha se encantar com nossas seleções especiais de sapatos, sandálias, botas e bolsas das marcas Arezzo, Anacapri e Brisa. Aqui você encontra as últimas tendências da moda, com aquele atendimento especial que só a Itana Rios oferece. Estamos na Rua Floriano Peixoto, ao lado da Ótica Dois Irmãos, Centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 999510318. Itana Rios Multimarcas, seu estilo começa aqui. Associação Comercial de Miguel Calmon, unindo forças e fortalecendo o comércio local.